A Paige Johnson era uma garota que vivia no estado americano do Kentucky. Ela era aquele tipo de garota que, por mais que fosse baixinha, ela era muito destemida e tinha muita coragem. Mesmo que a vida da Paige não tivesse sido nada fácil. Isso porque ainda muito jovem, a Paige já era mãe e ela precisou de largar a escola para poder cuidar em tempo integral da filha dela. Mesmo que a Paige fosse muito nova, ela ainda estava com 17 anos de idade quando virou mãe, ela estava desenvolvendo esse trabalho, essa função de mãe muito bem. Olá, eu sou a Vanessa Bap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre o caso da Paige Johnson, uma adolescente que estava com 17 anos de idade quando virou mãe e infelizmente ela não pôde viver para poder ver a filha dela crescer. De forma documental, vamos falar sobre o caso da Paige Johnson. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Há poucos dias de completar oficialmente 17 anos, a Paige estava precisando de um tempo para poder descontrair um pouco, ela estava muito cansada. A gente sabe, quem é mãe sabe, que a maternidade não é nada fácil, principalmente nos primeiros meses. A Paige já não saía de casa nos últimos meses devido à filha dela, que estava muito novinha e tinha acabado de nascer. E tudo que ela queria naquele momento era realmente descansar e ter um pouco de diversão. E, infelizmente, esse desejo dela, que é minimamente razoável, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo. A Paige planejou que ela iria numa festa com um colega dela que se chamava Jacob Bumpus, que tinha na época 22 anos. A Paige, não é que ela conhecia só o Jacob, na verdade a festa seria na casa do Jacob, mas nessa festa teria outros amigos da Paige lá. Então ela imaginou que nessa festa ela teria um pouco de diversão e um tempo só para ela. Mais tarde, ainda naquele dia, ela queria aproveitar esse tempo livre que ela ia ter e ir para casa da irmã dela passar uma tarde, um tempo à toa lá com a irmã. A Paige e a irmã, elas eram muito próximas, então elas tinham esse hábito de uma ir para casa da outra só para ficar jogando conversa fora mesmo e passar um tempo juntas. A Paige tinha planejado então nesse tempo livre dela todos os passos que ela teria ali naquele dia. Infelizmente, o que a Paige mal sabia é que esse plano que ela tinha feito com tanto carinho ia dar terrivelmente errado. A nossa história então começa realmente no dia 22 de setembro, lá em 2010. Esse foi o dia que o Jacob foi até a casa da mãe da Paige, buscou a Paige lá e juntos os dois foram para a festa. Só que a Paige, ela esqueceu o celular dela na casa da mãe. Então, como ela tinha esquecido o celular, o que a Paige fez? Ela pegou o telefone com esse amigo dela, o Jacob, que os dois estavam indo juntos para essa festa, e com o celular do Jacob, ela ligou para a irmã dela para poder avisar que toda a comunicação que precisasse ser feita com ela, que fosse feita através desse número do celular do Jacob. E a Paige, ela ligou para a irmã para avisar isso justamente porque nos planos da Paige, depois da festa, ela ainda ia para casa da irmã dela passar um tempo com a irmã lá. Então essa ligação que a Paige faria, além de ser simplesmente para a Paige avisar que ela estava bem, era também para dar um toque na irmã e falar, olha, daqui a pouco eu tô aí. Só que, infelizmente, essa ligação da Paige para a irmã nunca aconteceu. A irmã ficou esperando essa ligação da Paige por horas. E por mais que ela tenha ficado preocupado com a Paige, ela pensou que talvez a irmã só tivesse se empolgado um pouco a mais na festa e tivesse acabado esquecendo da hora. Foi só quando a Paige realmente não voltou no dia seguinte que a irmã começou a ficar preocupada. Então a irmã da Paige pegou o telefone e ligou para a mãe delas. Quando a mãe delas falou que ela não tinha voltado para casa e que a Paige não tinha voltado para casa, todas ficaram desesperadas. Foi só aí que a ficha caiu que a Paige estava realmente desaparecida. Então a irmã da Paige e a mãe da Paige foram até a delegacia para poder fazer um boletim e relatar uma pessoa desaparecida. Infelizmente, nesse caso, os policiais lá na delegacia tiveram uma atitude que geralmente a gente vê em muitos dos casos. Os policiais acharam que a Paige era só mais uma adolescente de 17 anos que estava fugindo das responsabilidades dela como mãe e que devia estar festejando em algum lugar, perdido a hora, e que provavelmente voltaria para casa daí uns dias. A família da Paige não acreditava nessa hipótese de forma alguma. Até porque a Paige, por mais que ela tivesse sido uma mãe aí, ainda na adolescência, ela era uma mãe muito boa, que amava a filha, e ela jamais teria fugido e deixado a filha para trás assim.
E o problema desse tipo de pensamento da polícia é que isso geralmente atrasa muito as investigações. Então a família da Paige mesmo, que já sabia dessa situação, resolveu não esperar pela polícia e começar a fazer as buscas eles mesmos pela Paige. A mãe e a irmã da Paige então começou a distribuir folheto com a foto da Paige pela cidade e também procuraram todas as pessoas que estavam naquela festa que a Paige foi com o Jacob. E isso inclui o próprio Jacob, que inclusive a irmã da Paige e a própria mãe da Paige acharam que as respostas do Jacob sobre o que tinha acontecido naquele dia da festa muito vagas. Isso porque inicialmente na conversa o Jacob disse que eles não tinham bebido nenhum tipo de bebida alcoólica naquela festa. Mas logo depois, na conversa, ele acabou admitindo que talvez a Paige tivesse tomado algumas cervejas. E ainda nessa conversa, segundo Jacob, ainda naquele dia depois da festa, por volta de 1h da manhã, ele teria saído da festa com a Paige e teria deixado a Paige a alguns metros da casa da irmã dela e depois ele foi embora. Então aí nessa história, tanto para os investigadores desse caso quanto para a família da Paige, que os problemas começaram. Isso porque o Jacob em nenhum momento ele se preocupou minimamente com a segurança da Paige. Afinal, se ele estava dirigindo um carro, se ela estava embriagada, por que ele não deixou ela na frente da casa da irmã, em vez de deixar a alguns metros da casa? Mas enfim, até agora, o máximo que a polícia e a família poderia achar é que ele foi irresponsável. Só que logo depois dessa conversa que ele teve com a mãe e com a irmã da Paige, o Jacob contratou um advogado e parou de responder a qualquer tipo de questionamento tanto da família quanto dos investigadores. Não que seja errado ele ter contratado um advogado, mas juntando essa peça do advogado, ele parar de responder qualquer questionamento sobre esses fatos, sobre esse dia, e além disso, ele não ter deixado a amiga na frente da casa, isso tudo tornava a situação um pouco suspeita. Mas foi só após alguns dias do desaparecimento da Paige, só depois que se passaram alguns dias, que a polícia realmente começou a trabalhar em cima de um caso de desaparecimento. Foi só aí que os policiais, então, que estavam investigando esse caso da Paige, resolveram voltar seus olhos para o Jacob. Só que nesse ponto, o Jacob já estava com o advogado e já não estava respondendo mais nenhum questionamento sobre o caso. E ele realmente não cooperou com a polícia. Só que essa atitude suspeita do Jacob também foi suspeita para a polícia, que começou a investigar ele com mais afinco. Foi quando os detetives desse caso, então, tiveram a ideia de rastrear os dados do celular do Jacob. Porque afinal, por mais que toda essa situação que envolvia o Jacob e a Paige fossem estranhas, é normal eles investigarem o Jacob, já que ele foi a última pessoa que estava com ela. Por esses dados do celular do Jacob, eles notaram que o Jacob naquela noite estava trocando muitas mensagens com a Paige. Depois de um certo momento ali na festa, os dois pararam de se comunicar totalmente com mensagens, e mesmo depois que houve realmente oficialmente o desaparecimento da Paige, ele nunca mais mandou nenhum tipo de mensagem para ela, nem mesmo para perguntar se a amiga estava bem. E para os investigadores isso ficou parecendo que o Jacob sabia que a Paige não responderia mais as mensagens. A polícia também descobriu que certas situações que o Jacob tinha contado naquela história dele não batiam. Por exemplo, a polícia descobriu que a história que ele contava, que o Jacob contava, que tinha deixado a Paige por volta de 1h da manhã, perto da casa da irmã, não batia. Por quê? Pelos registros telefônicos do Jacob, a 1h da manhã ele estava em outro lugar. E por volta das 4h da manhã daquela noite, ele estava a mais ou menos 40 quilômetros de distância da festa. E nesse lugar que ficava tão longe da festa, era um rio. E não para por aí, porque lá desse rio, o Jacob ainda postou alguns status no Facebook. E fazer isso seria super normal. Isso se o Jacob já tivesse feito algo do tipo antes. Mas o Jacob, ele nunca tinha feito nem sequer um post nas redes sociais dele. E depois desse dia, ele voltou a nunca mais postar nada. Para a polícia, isso tudo parecia muito sincronizado, além de não fazer sentido. A polícia então começou a fazer buscas ali no entorno daquele rio, mas esse rio, ele tinha mais de 4.000 acres. Na verdade, as buscas começaram ali e duraram semanas. E eles não achavam nenhuma evidência da Paige. 1 ano se passou desde o desaparecimento da Paige e a polícia ainda não
tinha novidades do caso, mas eles não desistiam e a investigação seguia em andamento. E depois que fez 1 ano do desaparecimento da Paige, a mãe da Paige teve que tomar uma decisão muito difícil. Como uma estratégia, ela teve que declarar a filha dela oficialmente morta. E isso era uma estratégia porque a mãe da Paige acreditava, a família da Paige, na verdade, acreditava que o Jacob realmente estava envolvido com esse desaparecimento dela. E declarando a Paige legalmente morta, a polícia podia, legalmente falando, a polícia podia chegar no Jacob e cobrar ele com mais afinco. Então a polícia precisava que a mãe da Paige tomasse essa decisão para que legalmente a investigação pudesse continuar. Gente, imagina a filhinha da Paige, que quando sumiu tinha poucos meses de idade. A família da Paige acreditava tanto que o Jacob estava realmente envolvido de alguma maneira com esse desaparecimento que eles entraram com um processo civil contra o Jacob, alegando uma morte injusta da Paige que estava naquele momento sob supervisão do Jacob. Isso porque, legalmente falando, a Paige na época tinha 17 anos de idade, enquanto o Jacob tinha 22. Então, legalmente falando, ele era sim responsável por ela. Mesmo que a Paige agora ela estava legalmente morta, os investigadores solicitaram que o Jacob passasse pelo teste do polígrafo, mas ele se recusou. Esse caso ficou parado e realmente parecia que ele não saía do lugar. Era como se fosse um beco sem saída. E levou simplesmente 10 anos para que a família da Paige finalmente conseguisse algumas respostas. Quando estava quase completando 10 anos do desaparecimento da Paige, a polícia recebeu uma ligação que mudaria tudo. O que aconteceu é que uma mulher e o marido, eles estavam praticando caça ali ao redor daquele mesmo rio onde a Paige supostamente desapareceu, quando esse casal encontrou restos humanos. A polícia então, claro, enviou uma equipe lá para poder resgatar esses restos, mas como já tinha passado quase 10 anos, o corpo estava praticamente completamente decomposto, e a polícia teve que usar os registros dentários para confirmar a identidade daqueles restos. E foi assim que eles realmente confirmaram que aqueles restos se tratava da Paige de 17 anos, que tinha desaparecido há praticamente 10 anos. O corpo dela foi encontrado a menos de 10 quilômetros de onde, na época, as buscas começaram. E o mais impressionante é que o corpo, esses restos, na verdade, foram encontrados a menos de 1 quilômetro de onde o último sinal do telefone do Jacob esteve. A família da Paige acreditava desde o início do caso que o desaparecimento da Paige era responsabilidade do Jacob. Então agora, com essas novas descobertas, a família da Paige acreditava que finalmente a polícia ia pegar o Jacob. Só que infelizmente o corpo tinha se decomposto demais, afinal ele estava numa área de um rio, ou seja, muito úmido, com muita umidade e ainda cheio de animais silvestres. E além disso, foram quase 10 anos lá se decompondo. Então, na verdade, quase não tinha mais nada. A perícia não conseguiu pegar nenhuma evidência conclusiva nesse caso. Então, a única coisa que a polícia podia fazer legalmente falando era acusar o Jacob de ocultação de cadáver e adulteração de provas. O Jacob acabou sendo só indiciado em 2020 e mesmo assim ele se declarou inocente. A defesa do Jacob alegou que ele não representava nenhum risco de fuga. O advogado ainda também argumentou que o Jacob, que o cliente dele, não poderia ficar preso, já que nenhum crime ainda tinha sido legalmente provado. O Jacob entrou e saiu da prisão quase que ao mesmo tempo, pagando uma fiança de por volta de $50 mil. Existem várias teorias sobre o que aconteceu naquela noite e existe a teoria do que a família da Paige acredita que aconteceu. A família da Paige acredita que algo como uma overdose e talvez até uma agressão sexual tenha acontecido. Legalmente falando, fica muito difícil para qualquer um poder fazer qualquer coisa contra o Jacob, porque o corpo se decompôs a um ponto tão grande que quase não há evidências suficientes para acusar ninguém, nem o Jacob. Mas a polícia está confiante em uma coisa: a gente não pode esquecer que a Paige, ela tinha 17 anos quando saiu para ir naquela festa. Ou seja, de qualquer forma, as coisas podem ficar complicadas pro Jacob, porque naquele dia ela estava sob a supervisão dele, que era maior de idade. Em todo esse caso, a gente não pode esquecer da pessoa mais prejudicada nessa história, que além, óbvio, da Paige, foi a própria filha da Paige, que mesmo tendo uma mãe muito jovem, não conseguiu conviver com a mãe. Ela não teve a mãe dela ali ao lado dela.
e você já garantiu que tá inscrito no canal para continuar recebendo mais histórias trevosas, deixe seu like, ative as notificações e eu espero te encontrar em breve em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!